Hora de falar de esporte, Susan Rodrigues está na área. Oi, Susan. Oi, Polito. Para quem acompanha a gente ao vivo no esporte, hoje a gente vai fazer uma análise dos bastidores dos times aqui da capital catarinense, Avaí e Figueirense. O Figueirense que vive um novo momento com o técnico Raul Cabral e o Avaí que está aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive ontem o podcast Clube da Bola, né, conversou com o diretor de futebol. A gente vai trazer os detalhes. Bora lá? Vamos lá. Então esse é o destaque de hoje do esporte, Avaí e Figueirense. A gente começa com o Figueirense, inclusive, Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Para a gente acompanhar, Cláudio, hoje pela manhã tivemos aí uma coletiva de imprensa com os jogadores Rainan e Renan Areias. Eles falaram sobre a mudança de comportamento do elenco depois da chegada de Raul Cabral. Inclusive o Rainan falou sobre a participação dele na vitória contra o Botafogo no domingo. Vamos ver. Eu acredito que pela mudança de formação eu acabei ficando mais perto do gol e com isso eu tive mais chance de finalizar. Eu acredito que o Raul passa muita confiança não só para mim, mas para todo o elenco para finalizar em gol e nessas aí, quem sabe o goleiro aceita e aceitou, né? A gente bateu muito na Atlética essa semana sobre criar uma identidade. O Raul chegou falando muito sobre isso e a gente abraçou essa ideia. Eu acredito que esse primeiro jogo foi o início de uma identidade que a gente está criando. Muito feliz por estar de volta. Uma lesão sempre dá muito medo, né? Ainda mais quando é joelho, mas graças a Deus, com o trabalho do pessoal da Físio, eu pude voltar e voltar bem, graças a Deus. Então que seja o primeiro jogo de muitos que vão vir aqui ainda. E sobre essa nova identidade, o Renan Areias também falou sobre mudanças de comportamento da equipe, olha só. Foi conversado bastante durante a semana que a gente precisava mudar o comportamento, não é só a parte técnica, a parte física, mas sim o comportamento para chegar lá e entregar. Às vezes as coisas não acontecem, né, tecnicamente, mas o comportamento ele precisa ser o mesmo na vitória, no empate, na derrota. Eu acho que isso foi a virada de chave para a gente conquistar a vitória e foi algo que a gente mudou diante, né, do Botafogo referente ao Maringá. Daí duas falas importantes dos jogadores do Figueirense. E Cláudio, a gente até comentava nos bastidores que você destacou na coluna de hoje do Jornal ND justamente essa transformação do Figueirense depois da chegada de Raul Cabral. A gente já pode perceber aí uma recuperação, né, uma retratação do Figueirense em relação ao Campeonato da Série C e outras competições? A gente pode esperar um Figueirense mais ativo a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É uma mudança de atitude e também de uma forma de jogar que foi importante, muito mais competitiva do que estava sendo com o técnico Márcio Zanardi. Todo mundo está tentando buscar essa identidade dentro do futebol brasileiro. É uma frase que está sendo muito costumeira do outro lado da ilha aqui, né? Aliás, do outro lado da ponte, na ilha, no Avaí, com o técnico Cauã de Almeida. O Figueirense não conseguiu construir isso com o Márcio Zanardi. É só um jogo, logicamente, com o Raul Cabral, mas a primeira impressão é muito boa. Mudou não só a atitude, mas também a questão tática, né, da equipe do Figueirense. Os dois jogadores colocaram de forma muito clara, né, essa questão de uma equipe mais competitiva. O próprio Rainan, né, falou da mudança do seu posicionamento, chegou mais ao ataque, finalizou muito mais, né, dentro dessa plataforma de jogo aí do Raul Cabral. E é uma equipe que também mudou um pouco o posicionamento, né, em relação à ideia de marcação. O que a gente quer colocar isso de forma mais simplória para você que está assistindo? O atacante volta para marcar o volante, não fica só esperando receber essa bola depois de ser roubada, né, lá no campo de defesa. Da mesma forma, os meias ajudam lá na ponta, né, o lateral. Tem o retorno do próprio ponta para também auxiliar na marcação do lateral. Houve um futebol total que a gente chama, né? Todo mundo marca e todo mundo joga, viu, Susan? É uma mudança bem diferente daquilo que a gente estava vendo até então. E há uma expectativa do torcedor para isso, né? O torcedor quer ir para o Orlando Scarpelli, ver o Figueirense vencer, ver o Figueirense demonstrar dentro de campo esse bom desempenho. A gente segue acompanhando o Furacão do Estreito. E, por outro lado, a gente fala também do Leão da Ilha, né, Cláudio? Ontem vocês conversaram no Clube da Bola podcast com o diretor, né, o Pedro Costa, diretor de futebol do Avaí, e ele falou aí a respeito da montagem do elenco, porque ele foi o responsável por montar esse atual elenco e falou sobre os desafios e das necessidades ali nesse momento de escolha. Vamos ouvir. Quando você tem uma realidade de reconstrução, de reestruturação,
você precisa buscar outras alternativas, porque as alternativas que vinham acontecendo não deram certo naquele primeiro momento. Então você precisa abrir, expandir o mercado e buscar peças dessa forma. Tem muito jogador brasileiro, principalmente, espalhado pelo mundo. Então, hoje, claro, existem plataformas para isso, de monitoramento, de acompanhamento de jogo. Hoje, o jogo termina do outro lado do mundo, você consegue acompanhar ao vivo, depois, lances hortados, lances específicos daquele jogador, então você consegue, de fato, monitorar. Claro, e a rede de agentes também ajuda muito a proximidade, a trazer nomes, a ter esse conhecimento, a você conseguir monitorar. E o Pedro Costa ele destacou também ao longo de toda a conversa, Cláudio, você que estava lá, sobre questão de estar integrado ali com o time, sinceridade, trabalhar com a realidade junto do elenco e também quem está por trás do elenco. Você acha que isso se espelha de fato no Avaí? Isso está acontecendo, está refletindo em campo, por exemplo? Apesar da juventude do diretor, né, só 29 anos, ele quando chegou tinha 28, agora já fez aniversário, está com 29. Apesar da juventude, ele está sabendo gerenciar o futebol dentro das dificuldades financeiras que ele mesmo destacou, tendo que contratar com base no orçamento e mesmo assim tentando fazer uma equipe competitiva. Ele falou durante essa conversa, né, que diante da questão financeira teve que trazer apostas de outras equipes, jogadores mais jovens, de base, é o exemplo do Sorriso no Palmeiras, o Léo Aragão no Cruzeiro, Paulo Vitor no Atlético Mineiro, Wallace França no Atlético Paranaense e por aí vai. Né? E o gerente ou o diretor executivo de futebol não é só contratar, é o gerenciamento do dia a dia, as dificuldades. Ele falou da situação, por exemplo, do atacante, né? O Felipe Avenatti teve um problema pessoal grave, né? E como é que você gerencia isso, né? Em relação ao retorno do atleta, antes do atleta sair. E também aquilo que você vê no dia a dia, as vaidades, enfim, os jogadores mais jovens, jogadores mais experientes. E por enquanto, dentro daquilo que o Avaí está atravessando de dificuldades financeiras, apesar da juventude, né, do Pedro Costa, ele tem feito um bom trabalho nesse sentido. Não só no olhar clínico dentro do mercado, achou um Daniel Penha no mercado estrangeiro ainda com 27, 28 anos, que tem demonstrado ser um jogador importante dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E nesses momentos de dificuldade, viu, Suza, que o Avaí agora, por exemplo, vem de empate, derrota, enfim. Esse é o momento, apesar da juventude, você tem que ter personalidade e vale a pena o pessoal conferir, né? O Clube da Bola está lá no YouTube, podcast foi ontem, ele traz outros assuntos, como a situação do Pedro Cuiabá, né, que pode ficar fora ou não da temporada desse ano, vai ser uma decisão que o departamento médico vai colocar, então vale a pena o pessoal ir lá conferir a entrevista completa com o Pedro Costa. Tem muita coisa de bastidor lá. O episódio, né, do Clube da Bola Podcast está no YouTube e também no ndplay.com.br. Vale a pena conferir, como o próprio Cláudio destacou. E toda terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, nossa equipe entra em campo. É o segundo tempo, como diz Marcelo Exatamente. Mancha, né? A gente tem o Clube da Bola no sábado aqui na TV e na terça-feira, a partir das 4 horas, a gente tem aí o Clube da Bola Podcast. Por hoje é isso, né, Cláudio? Obrigada pela participação. A gente volta durante a semana. Muito obrigado, Susan. Um forte abraço. Você também confere a nossa coluna no Jornal ND e no portal ND+. Obrigada, até lá. Até lá. E olha só, de olho nos novos talentos, a gente vai conhecer a trajetória do Geliel. Ele é atleta de judô e com apenas 12 anos encara uma outra luta fora dos tatames, o tratamento da diabetes. Hoje ele consegue adaptar aí os treinos e também o acompanhamento médico. A gente vai ver essa história, olha só. Aos 12 anos, esbanjando o talento. Pratico judô há 8 anos. Primeiramente o judô era para ser algo só para distrair um pouco e ficar um pouco mais fora, fazer alguma coisa, alguma atividade física. Mas acabou tornando algo que eu realmente gosto e quero para minha vida. Foi exatamente assim. Os primeiros passos no tatame. Uma paixão que chegou para ficar. Aos poucos, o Geliel foi dando indícios que havia ali um grande potencial. Sempre com muito objetivo, sempre me perguntando de que forma ele poderia competir em alto nível. E foi crescendo, resiliente, com vontade, determinado. 8 anos dedicados ao judô. Um início de carreira promissor. Recentemente, campeão brasileiro da categoria. Um orgulho inestimável. O pai quase infarta, né? Porque parece que a gente entra no tatame antes deles, né? E a emoção foi muito grande, a gente fica emocionado porque o Geliel começou no judô só para praticar um esporte, né? E hoje está se tornando referência nacional
Sendo bem honesto, como pai, nunca imaginei que meu filho ia chegar nesse nível, né? O orgulho não tem, é imensurável, não cabe no peito, não cabe em palavras, né? Foi justamente aqui, em cima do tatame, em um treino como qualquer outro, que o Geliel acabou descobrindo um novo adversário. Ele teve um mal-estar, precisou ser hospitalizado. Começava aí uma luta diferente de qualquer outra. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1, doença autoimune, em que o sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas, resultando em produção insuficiente de insulina. O desespero dele maior não foi a diabetes, é pensar que não ia mais fazer judô. Isso eu lembro muito bem, ele tinha apenas 8 anos de idade, né? E no hospital mesmo, quando eu fui liberado para ele fazer parte física, caminhada, ele já treinava judô lá dentro do hospital. Hoje a rotina de treinos segue intensa, mas acompanhada de todos os cuidados com o tratamento e alimentação. Desde o diagnóstico, né, ele teve sempre interesse em aprender a aplicar insulina e fazer as contagens de carboidrato, né, que é o método que a gente utiliza atualmente. Então, tanto eu quanto ele, a família em si, né, sabe fazer esse procedimento e tivemos que aprender com a dor. Apesar das dificuldades de saúde, hoje ele é um exemplo até na questão de tratamento da diabetes, né? Não deixou isso afetá-lo e botou a cabeça focada para treinar para ser o melhor. É uma maturidade no esporte e na vida, né, Polito? Um exemplo de superação. Parabéns ao Geliel, que tem conquistado aí no tatame, mas tem conquistado também na vida. Eu acho que superar as dificuldades também faz parte dessa trajetória do atleta. Força, garoto, vai dar tudo certo. Amanhã a gente volta, Polito, com outros destaques do esporte e mais detalhes dos times aqui da capital catarinense. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.